Boa noite, caros irmãos. Acalmemos agora nossa mente e façamos uma oração em agradecimento pela oportunidade de aprendermos com o Evangelho. Que Deus possa iluminar nossas mentes para que possamos tirar o máximo de proveito desses ensinamentos. Que essas palavras toquem nosso coração e nos torne espíritos verdadeiramente melhores, mais próximos da caridade, do amor ao próximo. Abençoa também, Senhor, esses espíritos amigos que estão aqui reunidos e empenhados em nos auxiliar a aprender. Eleve os nossos pensamentos e nos ajude nessa melhora espiritual que um dia há de transformar a Terra em morada de espíritos superiores. Que assim seja. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. Item 1. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as bodas a seu filho, mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram vir. Enviou de novo outros servos com este recado aos convidados: Eis, aqui tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou e, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, com efeito, estão aparelhadas. Mas os que foram chamados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu, e então disse o rei a seus ministros: Atai-o de pés e mãos, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Fazendo um breve comentário sobre esta parábola da festa de núpcias, lembramos que Deus nos chama todos os dias para as bodas no seu reino. Mandou os servos nos chamarem há milênios. Muitos milênios a gente vem sendo chamado. E nós sempre tratamos os servos que vêm nos chamar com um certo desdém. E ele nos chamou o tempo inteiro e ainda não acordamos. Diz para nós: vinde às bodas, e nós desprezamos o convite a cada existência, a cada encarnação. Uns vão para suas casas de sítios, fazendas, outros vão para a sua vidinha comum, para as suas festas, seus entretenimentos, e ainda há outros, segundo ele,
que ultrajam os servos que os chamam, que desdenham, que fazem galhofa e que até maltratam mesmo, como foram os primeiros cristãos, como foram todos aqueles que se dedicaram à construção do reino de Deus em todas as épocas da humanidade, como até hoje. E ele lamenta que o rei se aborreceu e não gostou nem pouco de ter sido escusado o seu convite. Mas disse: a festa está pronta, então é preciso que a gente ache gente para o banquete. Então vão às ruas e quanto achardes, convidai para as bodas. Assim eles fizeram e convidaram aqueles que eles acharam que era interessante participar das bodas e os que acolheram o chamado então. Mas quando o rei os viu e percebeu que no meio deles, mesmo entre bons e maus, que estava a mesa cheia, ali estava um que não vestia a veste nupcial, ou seja, que não estava acessível à construção desse novo reino dentro de si, que estava ali de gaiato no navio, como se diz. E ele pergunta: como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele, sabendo que estava todo equivocado, então ficou mudo. E aí o rei mandou atar os pés e as mãos e lançar nas trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. As nossas existências, e agora especialmente na fase da transição, somos chamados. Muitos foram chamados. Todos continuam sendo chamados. Aqueles que não atenderem a esse chamado serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes em outros planetas em formação, porque abriram mão da vida maravilhosa na Terra. É por isso que no capítulo das bem-aventuranças, ele vai dizer que os pacíficos, os mansos, herdarão a Terra. Serão aqueles que ficarão aqui quando o planeta passar por toda essa fase de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Os que ficarem, reencarnarem novamente aqui na Terra, serão herdeiros da Terra. Os que não vestiram a veste nupcial e nem foi acolhido o chamado, irão habitar outros planetas em formação, a duras penas e com muito sacrifício, para sentirem saudade do banquete para o qual foram convidados na Terra. Eis a reflexão do capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos, no item 1 do capítulo 18. Boa noite, irmãos. Irmãos queridos, nós já estamos conectados com o nosso Pai, o nosso divino e amado Mestre Jesus. Ouvimos a prece, o Evangelho da noite de hoje, a explanação do Evangelho. Agora vamos para a nossa prece de fluidificação das águas. Com os nossos corações vibrando de amor, de alegria, de fé, de esperança, vamos pedir a Jesus que Ele possa, junto com todos nós, derramando fluidos positivos, fluidos salutares de saúde, de cura, de fé, de esperança, a todos os nossos irmãos que estão conectados e que estão na lista do nosso Centro Espírita Cearense. Vamos pedir que possa fluidificar as nossas águas das nossas casas, dos hospitais, dos presídios, dos asilos. Vamos pedindo mais em harmonia e em fé a fluidificação da água dos poços, dos açudes, dos rios, das cachoeiras, de nossas casas e de todo o universo. Que possamos derramar
todas esses fluidos e essas alegrias contidas nos nossos corações, de vibração e de amor, que possa ser fluidificada todas as águas, que todos nós, a humanidade inteira, ao tomar, se sintam felizes, amparados, curados. Que assim seja.